caríssimo Frei Clodovis, Padre Leandro, Padre Pedro, senhoras e senhores, eu quero agradecer a oportunidade de ter sido um dos primeiros leitores desse livro e especialmente do artigo inédito que o Frei Clodovis escreveu. Fico um pouco constrangido de estar aqui porque o Frei Clodovis é um teólogo renomado, um teólogo de ponta, né? E a gente fica um pouco envergonhado. Você porque também é doutor, meu filho. Mas não tem comparação. O senhor Eu tenho mais quilometragem, mais velho, cabelo mais branco. Você perdeu os cabelos, mas não tem. Mas o Frei Clodovis é como os teólogos do na volta, como se dizia, né? Aquela formação rigorosa que, de certo modo, nos foi sonegada, né? Então, diante disso, eu só posso dizer com o Evangelho, Domine, non sum dignus, de estar aqui. E a primeira coisa que eu queria compartilhar sobre esse texto é que ele nasce de um amor teologal pela igreja. E a gente consegue sentir isso em cada linha. O Frei Clodovis escreve não como um observador externo dos problemas atuais, mas como um filho da igreja, que se preocupa com ela, com a sua saúde, com a sua fidelidade a si mesmo, a sua identidade, a sua missão. E fala com essa sinceridade com a qual nos falou aqui. Quer dizer, não é algo fingido, não é um discurso oficial, não é simplesmente um recado institucional, não. Fala com a sinceridade de quem tem compromisso com Deus. É uma coisa que às vezes hoje falta um pouco, né? Que todo mundo quer ficar bonitinho diante daquilo que é eclesialmente correto dizer. Existe um politicamente correto no nosso meio, né? E às vezes nós precisamos de um homem sincero que fale com o coração. E é importante dizer isso porque há críticas e críticas. Hoje tem muita gente que fala como se não fosse filho da igreja, que está dominado por um zelo amargo, sem caridade, né? Que é a nota mais importante dos discípulos de Jesus. E hoje em dia é um pouco moda atacar a igreja, dilapidá-la, apedrejá-la socialmente, né? E não é essa a natureza da análise que o Frei Clodovis faz. Pelo contrário, ela nasce de um amor reverente e filial pela esposa de Cristo. Porém, é de um amor que não finge que os problemas não existem. Eu fiquei muitas vezes impressionado quando lia o texto, não só porque o Frei Clodovis escreve muito bem, com clareza, com objetividade, e sem perder o sentido sobrenatural, que é uma coisa muito interessante, né? É possível, digamos assim, reduzir às vezes a teologia a uma teosofia, ou seja, há um discurso racionalista sobre Deus, mas que não tem a pulsação de um amor espiritual por ele, né? E ele não perde esse sentido sobrenatural quando escreve. Ele toma a fé como um critério. A fé cristocêntrica como, digamos, o princípio arquitetônico que deveria constituir toda a nossa fisionomia eclesial. E muitas vezes eu pensei, enquanto eu lia, que aqueles temas que deveriam presidir as nossas assembleias pastorais, os nossos sínodos. Quer dizer, era sobre aquilo que nós deveríamos estar conversando. Como é que nós poderíamos anunciar a fé de um modo mais vivo no século XXI?
essa foi a intenção de São João XXIII quando ele convocou o Concílio Vaticano II. E ele o disse de maneira clara, ex professo, no seu discurso inaugural. Ele dizia: a igreja está bem, quem está mal é o mundo. E nós precisamos encontrar formas mais adequadas de anunciar a fé e fazer com que ela seja conhecida fora dos muros da igreja. É nesse sentido que o Frei Clodovis, de certo modo, coloca o dedo na ferida. Porque esse é o tema que deveria nos tirar o sono, que deveria nos incomodar. A igreja declina porque a fé declina. Essa é a frase em que, digamos, tudo poderia ser resumido. Mas o que acontece? Assim como na psicologia, o estado de negação é uma espécie de mecanismo de defesa para proteger o psiquismo daquelas verdades que são chocantes, que são incômodas, existe uma espécie de negação que predomina no nosso psiquismo eclesial. Então, existem aqueles que se refugiam, por exemplo, em declarações muito triunfalistas, que falam, por exemplo, que os nossos dias são os melhores que já existiram, ou que nós estamos numa primavera, ou que está tudo maravilhoso, né? E, certo, esses mesmos devem cruzar os dedos assim embaixo da mesa, torcendo para que isso tudo seja verdade, né? Só que as transfigurações verbais nem sempre se reproduzem na realidade. Né? A vida, o mundo e a realidade concreta é maior do que qualquer retórica. E por isso, amar a igreja hoje exige de nós o esforço e até a coragem para diagnosticar as causas desses fenômenos que são gritantes. Como, por exemplo, a evasão em massa de católicos para as comunidades pentecostais, o desprestígio de instituições importantes da igreja diante da opinião pública, o inverno vocacional, que ameaça a existência de dioceses em todo o mundo, e até de antigas comunidades religiosas que presentearam a igreja com muitos santos no passado. Isso deveria nos preocupar, isso, né? Quer dizer, há um problema desse tipo, nós não poderíamos responder com fingimento. Dizer, não é assim, está tudo muito bom, nós nunca estivemos tão bem. Peraí, calma, não é bem assim. Quer dizer, o fingimento que faz com que a gente mantenha uma pose, ele custa caro. Porque nós vamos precisar fazer as contas com a realidade. Nós temos que colocar a mão na consciência, a mão no coração. E pensar onde nós estamos errando. Ao ler o artigo inédito do Frei Clodovis, me veio à mente um diagnóstico que um sociólogo protestante fez das igrejas evangélicas americanas, que estão totalmente infeccionadas pela teologia da prosperidade. Né? É interessante isso, porque a teologia da prosperidade é um tipo de materialismo individualista. Enquanto que, digamos, no sul do planeta, predomina um tipo de materialismo mais coletivista. Mas sempre digamos assim, a fé a serviço de um tipo de materialismo. O universo mental
em que tudo isso se move é o da imanência, mais brutal possível. E lá nos Estados Unidos, as igrejas evangélicas estão despencando. A verdade é essa. Um fenômeno invertido com o que está acontecendo aqui na América Latina. Né? E esse sociólogo chamado Christian Smith dizia que as igrejas evangélicas americanas professam abre aspas, deísmo moralista terapêutico. Um deísmo moralista terapêutico. Deísmo porque é a fé em Deus, mas é um Deus que não age aqui. Ele é apenas uma inspiração. Moralista porque impõe certo tipo de comportamento. E terapêutico porque ele vem apenas para afagar o ego das pessoas. Né? E de certo modo, hoje muitas igrejas evangélicas são um pouco isso. Né? A pessoa vai para se sentir bem. Ela vai, por exemplo, num culto. Hoje mesmo uma paroquiana me contava que acompanhou o marido numa igreja evangélica, ele é evangélico, e ela ficou bem admirada, porque era um ambiente muito agradável, com muitas telas, mas todo mundo assistia comendo pipoca. Enfim, um clima um pouco diferente, digamos assim, da sacralidade com a qual a gente está habituado. Um outro teólogo evangélico chamado Michael Horton, no seu livro Cristianismo Sem Cristo, explica melhor o que seria esse tipo de deísmo moralista terapêutico. Ele diz que, assim como o calvinismo está baseado em 5 pontos, esse deísmo também tem 5 pontos. Né? Que seriam simples. Né? Primeiro, Deus criou o mundo. Segundo, Deus quer que as pessoas sejam boas, educadas e justas umas para com as outras, como é ensinado na Bíblia e na maioria das religiões mundiais. 3. O objetivo central da vida é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. 4. Deus não precisa estar particularmente envolvido na vida de ninguém, exceto quando ele é necessário para resolver um problema. E 5. Boas pessoas vão para o céu quando morrem. Boas pessoas vão para o céu quando morrem. Interessante isso, né? Quer dizer, parece que a bondade natural é suficiente. Parece que é como se, para ir para o inferno, alguém precisasse ser tão mal quanto Hitler, quanto um demônio, né? E que todo mundo está salvo até que se prove o contrário. Então, é uma inversão perfeita da porta estreita, né? Quer dizer, largo e espaçoso é o caminho que leva à vida, estreita é a porta que conduz à perdição. É a inversão total disso daí. Aqui no Brasil, talvez esse panorama poderia ser descrito de um modo ligeiramente diferente. Nós padecemos um deísmo moralista social, em que todo o cristianismo é recalculado com base nesse tipo de imanentismo historicista declinado dentro de um viés político. E o Frei Clodovis, no seu artigo, expõe que é justamente esse modo intranscendente de conceber Cristo que é a causa, digamos assim, da crise de fé da igreja e da sua crise íntima. Né? Como dizer, um Cristo humano, demasiadamente humano, e eu diria, numa cristologia de baixo, demasiadamente de baixo. Quer dizer, muito baixo. Né? Você perde de vista a transcendência. É interessante isso, porque, por exemplo, né, existem frases que elas têm um sabor muito, muito pitoresco. Por exemplo, vira e mexe, eu vejo na boca de algum teólogo a frase, se não me engano, ela é do Saramago, mas eu tenho dúvidas, que diz assim, Cristo é tão humano que é divino. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Que dá a ideia de que
a divindade é um cúmulo de humanidade. Quer dizer, a divindade é um resultado cumulativo da humanidade. É o Deus grego, né? É o Deus grego. No final, em última análise, sim. E qual que é o problema disso? É que, bom, primeiro que isso não é verdade. Acho que essa é a questão fundamental. A fé da igreja é a fé no Deus encarnado. Mas esse tipo de cristologia com certa pitada ariana, uma quedinha ariana, ainda que não seja ariana ex professo, e mais uma vez, hoje é dia de Santo Atanásio, então, que aliás, Santo Atanásio é um sinal eloquente, né? Porque se nós levarmos a sério a frase de São Jerônimo no tratado dele contra os luciferianos, a igreja ela foi completamente devastada pela heresia ariana, e o único sensato era justamente aquele que se considerava doido na época, que era Santo Atanásio e o seu grupinho de fiéis. Mas, como ele permaneceu firmemente agarrado à fé, ele conseguiu convencer a igreja inteira do contrário. Para nós isso é muito eloquente, porque às vezes a verdade ela brota num canto desconhecido do quintal. Então, às vezes nas periferias que ela brota e que ela se impõe. Tá? Ora, esse tipo de cristologia tem consequências soteriológicas que são muito perigosas, porque elas vão acabar desembocando numa espécie de pelagianismo. O Papa Francisco tem falado disso, de um neopelagianismo que tem se difundido na igreja. O Frei Clodovício faz uma pergunta no texto que é muito interessante. Esse Cristo pode ser atraente, mas pode ser objeto de fé? É um Cristo que se pode adorar e dar tudo por ele, até a própria vida? Essa é uma pergunta importante porque, veja, de fato, se Jesus é apenas uma inspiração de tipo político, de tipo revolucionário, etc. tal, bom, no final das contas ele achou um bom exemplo, como dizia Pelágio. E nós permanecemos na mesma situação na qual nós nascemos. Né? E esse tipo de humanismo cristão, a gente precisa problematizá-lo. Será que ele é ainda cristianismo? Por quê? Porque, de um lado, a fé cristã ela se define a partir desse fato constitutivo básico, que é a divina encarnação. Deus se fez homem. Mas nós não podemos nos esquecer aquilo que diz o credo. Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Ou seja, ele se encarnou por nós homens e para a nossa salvação. Ou seja, para o cristianismo, Jesus não é só um aditivo que melhora as coisas. Por exemplo, do ponto de vista individual, pela teologia da prosperidade, ou do ponto de vista coletivo, por um tipo de teologia mais política. Ou seja, o drama que requereu a encarnação de Deus é o fato de que o homem não pode se salvar. E é por isso que os apóstolos, desde o começo da igreja, quando a igreja não era nada, a igreja era apenas um grupo de pessoas, tiveram a ousadia de dizer: em nenhum outro há salvação. Eles disseram isso quando a igreja não era nada. Eles anunciaram a necessidade de Cristo como Salvador de maneira escancarada.
coisa que hoje em dia está muito liquefeita, né? É quase pecado você falar que Jesus é o Salvador. Você tem que crer em Jesus Cristo como Deus encarnado, como condição para ser salvo. Mas isso é o cristianismo. Ou seja, sem Jesus eu posso ser o melhor homem do mundo segundo os critérios humanos, mas eu não posso me salvar. É duro, é chocante, é pesado, mas isso é o Novo Testamento. Ou seja, o verbo não se encarnou para melhorar o que era bom, mas ele veio salvar o que estava perdido. E nós precisamos ter isso muito bem claro, porque quando o Frei Clodovis diz no seu artigo que a crise de evangelização decorre da crise de fé, o que, como ele mesmo diz, é o óbvio dos óbvios, né? Nós precisamos entender que não há modo de se produzir fé no coração dos homens sem a pregação do querigma. Como diz São Paulo, fide ex audito, a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir o quê? Que Jesus é um cara legal, que ele é um idealista, que ele morreu porque ele desafiou os poderosos do seu tempo, e assim você obscurece o seu sacerdócio, obscurece o seu valor sacrificial. Quer dizer, é isso daí? Isso daí não produz fé. Aqui é exatamente o que dizia o famoso sermão da 70ª do Padre Vieira, né? Em que ele vai analisando a parábola do bom semeador, ele diz, olha, se você planta semente, às vezes dá pouco, às vezes ela brota, mas quando não tem fruto nenhum, é por quê? É porque não é a semente que está sendo lançada, a gente está lançando outra coisa. Quer dizer, não é o querigma que nós estamos lançando. Nós estamos lançando ideias humanas, bom humanismo, moralismo, assim, que vai bem para o ouvido das pessoas, né? É o que se diz hoje, né? Jesus é amor. Que amor é esse que as pessoas dizem? É amor, sim, esse amor insosso, pálido, esquálido, que não melhora nada, que não salva ninguém, que deixa tudo tal qual sempre esteve. É isso daí. É um amor que qualquer chefe de boca de fumo tem pelos meninos que ele começa lá a educar. É isso daí. Isso não é o amor do Novo Testamento, não é o ágape do Novo Testamento. Isso é outra coisa. Uma vez eu li uma frase no Garrigo Lagrange que ele dizia o seguinte, que assim como a falsificação de uma moeda alta é especialmente criminosa, a falsificação mais criminosa que se pode fazer é a falsificação do ágape. Porque você transforma o ágape nesse amor filantrópico, meramente assim naturalista, na afeição natural. Não tem nada a ver com o Novo Testamento isso daí. Ou seja, para a fé cristã, o que me salva não é o que eu faço, é o que Jesus fez. É o fato de ele ser Deus e homem e de ele ter apresentado ao Pai um sacrifício expiatório. Eu conversava com um sacerdote amigo meu na Itália, né, sobre a doutrina do sacrifício expiatório, que é a doutrina arquicatólica, arquiconhecida de todo sempre, né? E ele me dizia assim, nossa, isso daqui hoje é pornográfico. Você falar uma coisa dessas é ofensivo, porque se fala da cruz como simplesmente o martírio de um crime, de um preso político, no fundo isso. É a boa nova de Cristo, Salvador e Redentor, que São Paulo diz, o Evangelho é uma dinamis que age naquele que crê, é uma força, é um poder. E quando nós anunciamos Cristo crucificado, quando nós temos a coragem, a parresia de anunciar o Evangelho, então Deus, ele honra a pregação da igreja com o seu respaldo, porque ele só respalda a palavra que é dele.
Deus não respalda nenhum tipo de humanismo terreno. Não respalda. Não acontece nada, as pessoas não se convertem. O resultado é que elas continuam tão mortas quanto estavam. Quando Cristo é imanentizado, imanente existe também a salvação. E para a conta fechar, você tem que recalcular tanto a escatologia quanto a protologia. Então, você recalcula a protologia meio que ignorando a ideia do pecado original. Porque, de fato, se você tem pecado original, é difícil você construir o reino de Deus, né? O homem construiu o reino de Deus padecendo da ferida do pecado original é meio complicado. E você precisa recalcular também a esperança escatológica, né? Como dizia Bento XVI em Spes Salvi, você tem que deslocar o além para o aquém. E aí você cria escatologias historicizadas e vai criando novas chaves hermenêuticas, que na verdade o que elas fazem é reescrever a escritura. Por exemplo, hoje tem a tal da hermenêutica queer do movimento LGBT, cujo lema é despatriarcalizar a Bíblia. Ou seja, varrer da interpretação bíblica a ideia de pai. E assim validar o Abba de Jesus. A gente não vai poder nem dizer Pai Nosso daqui a pouco, né? Porque isso vai ser considerado um autoritarismo. Como é que nós podemos chegar a esse ponto de subserviência? Quer dizer, que a fé é impostada em chave totalmente secularista. Você, na verdade, está transformando Foucault em chave hermenêutica. Você trocou Cristo, trocou a tradição dele, trocou tudo. Né? E você pega um viés e se fanatiza naquilo. Como o Frei Clodovis aponta com bastante acerto, a teologia da libertação é como que uma decorrência daquele pensamento raneriano que sintetizou todas as correntes teológicas das décadas precedentes num esforço de naturalizar o sobrenatural. De fato, já Schillebeeckx tinha impostado a relação entre igreja e mundo como uma relação de identidade total, na tentativa de superar aquilo que Gutierrez chamou de agostinianismo político, repetindo a tese de Henri Xavier Aquilier, já anteriormente refutada por Henri de Lubac. No fundo é isso, né? As ideias que já foram refutadas são reapresentadas e viram uma desculpa para você esvaziar o sobrenatural no natural. Ou seja, a teologia moderna foi muito infectada por uma espécie de complexo de inferioridade e é psicologicamente angustiada, porque você tem que acompanhar as pautas seculares e se engajar nelas para se sentir incluído. Senão você tem um pânico de perder o bonde da história. Você se sente deixado para trás. E desse modo, a gente acaba invertendo o eixo metodológico. Porque se a teologia tem que se tornar crítica de seus próprios fundamentos em função dos condicionamentos sociopolíticos de que ela seria tributária, e ignorando esses aspectos que são atemporais, e por que não dizer eternos, da divina revelação, ela acaba por se tornar a crítica dos seus próprios condicionamentos sociopolíticos. E acaba sendo, digamos assim, uma teologia que está a reboque das revoluções da ordem do dia. Né? E o que acontece? No fundo, nós vamos, sem perceber, deixando para trás bandeiras que são importantes. Por exemplo, opção pelos pobres, que João Paulo II dizia que ela está implícita na fé cristológica da igreja. Mas hoje, praticamente não se fala muito disso, porque o pessoal está mais preocupado, por exemplo,
com a revolução sexual, a revolução feminista, com a revolução racial, com a revolução ecológica. E a maior parte dos pobres não está nem aí para isso, né? São temas bastante pequeno-burgueses, historicamente falando. Sejamos sinceros, né? Sejamos sinceros. Então, aquilo que se chama de New Left abandonou os pobres e agora está atrás dos universitários, das fundações internacionais, que dão bolsas de estudo para quem, por exemplo, queira estudar gênero, né? Hoje mesmo, um rapaz me comentou que se ele quisesse se dedicar aos estudos de gênero, já tinha ganhado uma bolsa da Fundação Lehman. Muito farta, muito rica, mas ele é cristão, não pode trair a sua fé por causa disso. Portanto, as teologias genitivas acabaram por se tornar elas mesmas ferramenta de alienação. Ou seja, elas trocaram os pobres pelo totalitarismo de Estado. Elas respaldam, por exemplo, o controle da opinião. Elas respaldam a ditadura sanitária. Eu fico impressionado, porque, por exemplo, Foucault deve se revirar no túmulo, porque ele vivia bradando contra o que ele chamava, ele mesmo definiu como biopoder, que é o controle do sistema sanitário sobre os corpos. E hoje essa mesma esquerda que se declara Foucaultiana é a que respalda tudo isso, inclusive intramuros. Tá? Ou seja, e aqui concluo, né? Nós precisamos realizar aquilo que o documento de Aparecida e o Papa Francisco chama de conversão pastoral. E que o Frei Clodovis diz simplesmente, nós precisamos retornar ao Cristo de Deus. A esse cristocentrismo cruciforme, se nós quisermos dizer com palavras mais bonitas. Se o homem pós-moderno é caracterizado por essa fome mística e vai buscar saciá-la em esoterismos, em misticismos não cristãos ou até pseudo-cristãos, nós precisamos descobrir a fonte da verdadeira mística, que não é a autotranscendência do homem, mas que é a graça divina, Deus agindo em nós. Que isso só na revelação cristã nós temos em plenitude. Ou seja, Deus se fez homem, ele não tem asepsia, né? Ele se fez homem realmente, morreu na cruz, no nosso lugar, e como diz São Paulo, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, ele age, ele está agindo em nós, verdadeiramente, e produzindo em nós santidade, vida plena. E é esse anúncio que efetivamente pode nos devolver ao cerne da nossa vocação. Muito obrigado, Frei Clodovis, porque o seu texto realmente, eu acho que deveria ser lido pela Igreja do Brasil e do mundo inteiro. Muito obrigado.